Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mix Direito Podcast, um lugar onde o juridiquês não tem vez. E hoje o episódio é sobre algo que todo mundo acaba uma vez ou outra se utilizando na vida. Nós vamos falar sobre cartórios. Quem nunca acabou precisando, infelizmente, fazer o registro do óbito de alguém, fazer a venda de um imóvel, ou então fazer um simples reconhecimento de firma, não é mesmo? Sim. São tantos serviços oferecidos, né, Odile? A gente fica sempre em dúvida. O que é cartório de notas? O que é tabelionato? Eu tenho uma escritura, onde eu vou? Eu preciso registrar meu filho, o que eu faço? Eu divorciei, eu tenho que registrar isso ou não? Então, a ideia aqui nossa é desmistificar todas essas questões. A gente vai falar um pouco sobre cada tipo de cartório. A gente não tem o objetivo de esgotar o assunto, uma vez que ele tem bastante aí detalhes, mas vai ser importante para a gente dar uma pincelada nos principais. Exatamente. Aproveitem para aprender todas as vantagens que a gente pode ter, né, com o uso desses serviços dos cartórios, que vai muito além do que tirar cópias autenticadas. Com né? toda certeza. Eu acabei perguntando para algumas pessoas o que elas lembravam quando elas eram questionadas sobre cartórios. E as perguntas foram meio unânimes. Fila, burocracia e muitas taxas para pagar. Mas, curiosamente, quem mencionou que recebeu muitas vantagens, né, de ter recebido prestação de serviço dos cartórios foram justamente aqueles que saíam do básico de fazer só as coisas simples do dia a dia. Então, existe uma grande tendência hoje de desjudicialização. Alguns falam de extrajudicialização. O que seria isso? Você tirar as demandas do judiciário e tentar resolver no âmbito extrajudicial, que justamente é onde são as atividades dos cartórios que a gente vai colocar aqui, das principais. Então, existem muitas vantagens, desde o fator tempo, né, desde o fator de você realmente ter De agilidade, né? De custo, de né? custo, mais rápido também. Então, até no aspecto preventivo, você também pode se valer, e é algo que eu utilizo com muita frequência, a Lígia também, aí no âmbito da família. Então, vamos passar para a prática, né? O que é realmente falar de um cartório extrajudicial, gente? Bom, como você quer seguir? Quer falar lá Não, pouquinho? eu fiquei curiosa até de fazer uma lição de casa aqui da diferença do cartório e tabelionato, que eu acho que é uma coisa que pega também, que eu entendi, e veja se eu estou certa, porque não é muito a minha área. Cartório é um sentido mais amplo, né? E o tabelionato só vai conferir ali aquele documento. É isso, Dila? Na verdade, assim, em tese, o cartório é um termo genérico utilizado por todos, e aqui a gente vai se valer disso também, para ser uma linguagem mais didática, mais prática, mas o tabelionato de notas, o tabelionato de protestos, é onde a pessoa que comanda, né? Como se fosse o chefe, né? Ele é chamado de tabelião. Então, por isso que o tabelionato é o lugar onde o tabelião trabalha. E o cartório, propriamente, é onde você tem o oficial do cartório. Então, cartório de registro de imóveis, cartório de registro civil, enfim. Então, tem essa definição. Mas, na prática, para o público em geral, Nós é chamamos cartório. de cartório. né? Mesmo que seja tabelionato, a gente fala cartório de notas. Porque não vai ter, na prática, muita diferença. Mas tem a nomenclatura diferente. E por que é tão importante para nós, né? Porque o documento chancelado, né, com o ok ali do cartório registrado, ele tem a fé pública que a gente precisa, né? Então, é alguém que olhou a documentação, porque todo documento tem certos requisitos. Se você faz um documento particular entre duas pessoas, ok, ele pode ter validade jurídica, sim. Mas se você faz isso num cartório, você terceiriza a conferência. E esse terceiro tem fé pública para conferir se o RG está certo, se o CPF está certo, né? Eu acho que essa é a grande importância também do cartório, né? Claro. E nem todos têm essa função, porque a gente pode tratar dos registros civis, das notas, dos registros de imóveis. Quer falar um pouquinho dessa diferença, Má? Na verdade, existem vários, né? Eu queria reservar a minha parte para falar um pouquinho mais da parte de protestos, né? Que é a área mais específica da sua área que é também, mais específica né? da minha Se a gente for área. pensar assim. E que foi onde eu mais atuei. Sim.
Bom, o protesto, o que significa? Ele torna pública uma dívida, né, de alguma pessoa, então é algo que é bom pro credor, mas é ruim para o devedor, Claro. né? Então, quem tem um título protestado, que pode ser diversos títulos, a pessoa ela tem que correr atrás para conseguir aí se livrar desse protesto e conseguir voltar a ter uma vida normal, porque pode acarretar uma série de restrições, né? Inclusive ter o nome levado aí para os órgãos de proteção ao crédito, né? SPC e Serasa. Então, é justamente a prova do não pagamento de um título, que pode ser um cheque, que pode ser uma dívida de aluguel, pode ser até de honorários advocatícios, né? Quem não paga advogado aí pode ter né? Uma decisão judicial. É isso que eu ia falar, também, até uma né? sentença, Uma né? sentença judicial pode ser levada... Uma dívida de alimentos também pode ser protestada. Tem uma gama grande aí de títulos não que pode pagamento ser... de PVA, de PVA, locação, contrato exato. de locação. Né? Contas de água, de luz, Sim. tudo, acho que quase tudo pode ser protestado. Né? E hoje em dia pode ser feita uma pesquisa pela internet, né? Juntando uma documentação obrigatória. Então é algo muito simples. Em alguns casos, alguns cartórios exigem o comparecimento pessoal da pessoa que quer protestar o título. Existe também uma pesquisa que você pode fazer simples pela internet para ver se existe protestos em nome de alguma pessoa. Então isso facilita bastante na hora de negociar com alguém alguma questão. Né? É um cartório bem importante para muito a questão da importante. relação de consumo. Né? E tem toda a tramitação, né, de intimação do próprio devedor. Tem que ter, porque senão também acho que acaba se tornando inválido. Aí tem muitas questões que a gente vê dentro das relações de consumo de protesto indevido, né? Isso vai gerar uma ação judicial, porque daí gera aquela questão seja porque o devedor não foi regularmente intimado para ele poder ou ter seja a chance porque de pagar, ou porque a dívida não existe a dívida. dívida. Entendi. Né? Pode ser que gere um constrangimento até no nível de dano moral indenizável, a depender do caso. Né? E se o devedor recebeu uma cartinha, né, do cartório para poder pagar e ele acha que aquilo não é devido, ele pode se valer de vias judiciais? A princípio é importante que ele tente falar com a pessoa, né, se for devido quitar, ou então se ele não conseguir contato, quitar e solicitar uma carta ali de anuência, né, o cancelamento da dívida. E se ele não conseguir de forma nenhuma e for indevido, é ação judicial. Perfeito. E daí, normalmente, não tem problema, fica comprovado e retira aquele protesto. Essa é a importância do cartório de protesto. Agora, para a minha área, por exemplo, que é a área de família e sucessões, eu tenho duas grandes importâncias. São os cartórios de registro civil e os cartórios de notas, que eu vou deixar essa matéria para você, que me complementa né, na sua área também. Nos cartórios de registro civil, são feitos os registros de nascimento, de óbito, os registros de curatela, que são as interdições. Também, nesse caso, faz o casamento. Não a escolha do regime de bens. O regime de bens você pode fazer no cartório de notas por meio de escritura pública. Mas, se não for escolhido, é o regime legal. Então, se faz a averbação do divórcio, que fez ou judicialmente ou extrajudicialmente. Então, a importância do cartório de registro civil é com relação à própria pessoa em si, ao estado daquela pessoa, né? E a burocracia que tem em torno disso hoje já vem sendo relativizada, uma vez que tudo se tornou de modo digital, a ponto de facilitar os requerimentos e os pedidos de averbação. Perfeito. E assim como no caso do tabelionato, né? Sim, exato. Tanto o cartório de notas, né, e é bastante interligado, as nossas áreas são bastante interligadas, é o local onde você faz uma centena de atividades. Isso que eu acho que é bacana, né, num momento específico, a gente ter um episódio propício para a gente poder falar só de cartórios, né, dos mais importantes do dia a dia. Você faz as escrituras de venda e compra de imóveis, escrituras de doação, procurações, os certificados que são propícios para você poder fazer isso tudo de forma eletrônica, que é chamado de e-notariado, que é uma coisa que facilita bastante. Um aplicativo genial que tem facilitado aí a distância, né, a assinatura de instrumentos públicos por meio digital. A pessoa não precisa comparecer especificamente, pessoalmente lá no cartório, ela pode fazer isso de forma digital.
Então, assim, tem uma infinidade de atos que o cartório de notas pode se valer para poder fazer essas, enfim, operações todas e que vai colocar a termo à vontade de uma pessoa, né? E se faz um cartório de notas? Dá um exemplo para gente. Por exemplo, uma escritura de venda e compra. Quando você tem um imóvel, né, existe uma obrigação legal até acima de X salários mínimos para que especificamente isso seja feita de maneira formalizada. Só que existe uma máxima que quem registra não é dono. O simples fato de você fazer a escritura no cartório de notas não é suficiente para que você seja considerado proprietário. Perante a Terceiros, sociedade. Você tem que se valer do quê? De um cartório de registro de imóveis, que é a localidade aproveitando a oportunidade para falar aonde essas operações imobiliárias vão ser feitas. Aonde você vai fazer a atualização da matrícula, que é como se fosse o prontuário médico do imóvel, né? Com todas as ocorrências, quem casou, quem morreu, quem comprou, quem doou, enfim, isso é muito importante de estar atualizado, então com uma série de requisitos. Então, você parte desse pressuposto que você primeiro precisa ir no cartório de notas para depois finalizar lá no registro de imóveis. Agora, em linhas gerais, uma coisa importante que é legal a gente colocar aqui, que é essa desjudicialização e a utilização desses cartórios em nível cada vez maior, ela é muito boa. Mas a gente, enquanto profissional, e os clientes também têm que estar preparados para isso. Porque não é o simples fato de você sair de um judiciário, muitas vezes moroso, por N circunstâncias, é que lá vai ser uma fábrica de coxinha, que você estalou o dedo, a coisa está pronta. Até porque os escreventes têm dezenas de casos que eles acabam pegando para cuidar. Os requisitos e a documentação que é necessária, elas precisam ser ali atendidas, Sim. Porque tem um procedimento a seguir. Então, ela vai ser mais ágil e mais rápido, com certeza, mas não quer dizer que vai ser mais fácil. Vai ter que ter todo ali o atendimento do que for exigido. Exato. E eu acho que o mais importante dessa conscientização da extrajudicialização ou desjudicialização é colocar, nesse sentido, o advogado como um profissional ali importante, porque ele vai continuar gerindo e auxiliando o cliente, mas na esfera dos cartórios. Exato. Porque, no exemplo, no caso de família e sucessões, no cartório de notas, eu posso fazer um inventário, posso fazer um testamento, eu posso fazer o divórcio, a partilha de bens. Isso pode ser feito no judiciário também? Sim, mas no cartório, com certeza, vai ser mais rápido. Exato. Né? Não quer dizer que eu vou deixar de atender a alguns requisitos e deixar de apresentar a documentação. Não é isso. Sim. Tem algumas condições para serem feitas no cartório e outras condições para serem feitas na justiça. Isso que você colocou é fundamental, porque não adianta nada a gente solicitar essa agilidade do cartório se a gente não faz a nossa parte. Quer dizer, se existe documento obrigatório para ser entregue, né, o cliente tem essa necessidade de ter essa diligência, de providenciar, porque é um papel do advogado cobrar o cliente, sim, mas muitas vezes o cliente também demora para poder apresentar. E aí tem a responsabilidade do advogado, porque tem prazos especificados na legislação para você poder cumprir, senão o cliente pode ser penalizado com uma multa. Exemplo, inventário em 60 dias. Exato. Né? E tem muitos documentos hoje em dia que a solicitação é feita pela internet. Exato, o que facilitou demais. Eu acho que o cartório, porque eu atuo mais no judicial, a diferença que eu vejo é a agilidade, sim, mas o advogado faz um trabalho prévio. Então, você vai no cartório no finalmente, para dar o gol, né? Antes disso, você já resolveu com o cliente, com a outra parte, o que vai ser colocado no cartório. Então, a função do cartório é só registrar, né? É deixar aquilo público, um finalmente, né? E eu acrescento ainda lá, porque assim, o cartório tem fé pública, né? Aquele ato que ele está fazendo tem uma extrema responsabilidade. Então, existe uma fiscalização das corregedorias dos estados, né? Independentemente de um cartório ou outro ter uma nomenclatura num estado ou outro, existem custas, né, de tabelamento em cada um dos estados e para cada um dos cartórios. Então, no caso do registro de notas, cartório de notas, você tem a possibilidade de se valer de qualquer um dos cartórios. E o que vai valer é a concorrência saudável entre eles, né? O atendimento. Não tem competência,
não tem Exato. uns que determinam um tal bairro, dependendo do seu endereço. Exato. Ao contrário do registro civil, que você precisa Sim. seguir ali a região onde você reside. Exatamente. Mas uma coisa só para complementar, embora nós advogados façamos o trabalho totalmente prévio e leve para registro, o papel do oficial e do escrevente ele é muito importante. Muito. Para conferência de documentos, para conferência se aquilo tem algum risco perante outros cartórios, porque uma vez a gente fazendo uma escritura de compra e venda, ou um inventário, ou uma partilha de divórcios, tem alguns requisitos que o advogado às vezes não se atenta, não por não saber, mas porque não está naquela prática da providência ali, da exigência cartorária, e que quando esse documento vai para o registro de imóvel, ele volta, ele fala, olha, essa escritura está equivocada. Então, quando a gente fala de extrajudicialização, nós temos uma interligação entre os cartórios, porque num cartório de notas, quando você vai fazer um instrumento, você vai precisar de uma certidão do registro civil. E você vai, muito provavelmente, a depender do caso, registrar no registro de imóveis. Um pacto antinupcial, por exemplo, você faz o registro desse pacto no registro de imóveis e você leva para o registro civil para você falar, olha, escolhi este regime de bens. Então, a importância dessa equipe, né? O advogado, o cliente, o oficial, o escrevente, ela é imensa, é um time. Porque justamente vai estar ali no atendimento completo para o cliente. Só que, não, desculpa, é que eu só queria trazer também que existe a central de títulos e documentos, que na minha área eu uso, porque qualquer contrato por prazo indeterminado que você quer rescindir, você tem que notificar para constituir outra parte em mora. E uma forma de você fazer isso, valendo-se dos cartórios, é através da central de títulos e documentos, que hoje você pode fazer de forma eletrônica, inclusive. Eu tive uma experiência recente que a gente precisava fazer uma notificação em outro estado e a gente se valeu dessa central, mandamos tudo online, né? E como funciona? Tem um oficial que vai até o endereço e como se fosse um oficial de justiça, e certifica que a pessoa foi intimada daquela notificação, que tem muito mais validade do que você mandar uma notificação pelo correio ou por outro meio, né? Você vê como é importante esse tipo de cartório. Ele é diferente desse que a gente acabou de falar. Isso. Muito importante também. Não, e eu acho que um ponto para a gente poder finalizar é a necessidade do profissional estar bem preparado para atuar nessa área de conhecer as diferenças. Conhecer as diferenças, porque é diferente de você atuar no judiciário e atuar no cartório, né? E eu acho que nem precisaria falar, mas já ouvi muitos relatos, infelizmente, de alguns escreventes de cartórios, que o dever de cordialidade nosso enquanto profissional, ele é imprescindível. Não é porque o escrevente está prestando um serviço que você está pagando ou o seu cliente está pagando que você pode exigir aquilo que você quiser. Não é bem assim, né? As regras precisam ser seguidas. Claro, né? Claro. E assim, uma dificuldade muito grande é que às vezes existe um projeto de lei em andamento, uma regulamentação que ainda nem foi aprovada e as pessoas chegam no cartório para poder já fazer valer aquilo. Então, falta essa preparação prévia, muitas vezes. A questão da organização de documentos ela é fundamental. Não adianta você entregar picado o documento. Hoje você entrega a certidão de óbito, amanhã você entrega o RG, daqui a pouco... Não, e não se faz compra e venda de imóveis apresentando apenas a matrícula de um imóvel. Posso dar uma sugestão? Claro. Porque eu acho que o tema é tão amplo. Fazer um específico. Vamos fazer episódios específicos de cada tipo de cartório? Claro. Porque, inclusive, tem muita gente que acha que tem que ir para o judicial e nem precisa. Não. Tem muita gente que não sabe que várias coisas dá para fazer, né, no âmbito extrajudicial, nos cartórios. Acho que vale a gente pensar, a gente escolhe, aliás, vocês podem escrever para a gente também o que tem mais de interesse e a gente foca num determinado tipo de cartório em um episódio específico, e daí vai ficar mais amplo. Para a gente poder detalhar, exato, né? Mas em linhas gerais, eu acho que existem outros tipos de cartórios que as pessoas podem se valer também, a gente, né, vai poder detalhar numa oportunidade posterior, mas de qualquer forma, o recado que fica se valham, né, de cartórios, porque realmente a agilidade que a gente tem é impressionante. Claro, tudo no seu devido tempo, né, com a devida regramento, com a devida organização, mas, de fato, existe um trabalho de altíssima qualidade que é feito, existe um aconselhamento que os escreventes prestam para a gente, então é um trabalho de parceria, como você bem colocou. Agora, se não for uma dança bem feita, vai ter pisão no pé. Então, eu acho que... maravilhosos dela. Eu acho que a oportunidade existe, né? É uma frente que está se abrindo aqui, né, para todo mundo poder se utilizar. E mandem dúvidas, sugestões, para a gente poder fazer valer esse conhecimento e compartilhar ainda mais, não é mesmo? É isso. Isso aí. Até a próxima. Tchau, Obrigada. tchau. Até.